Olá, turma boa, eu sou Diogo Silva, professor de atualidades. Dou aula há mais de 12 anos nos principais cursos de São Paulo e fora de São Paulo, até andei pelo interior, fui para o Paraná também trabalhar em uma determinada época. Portanto, conhecemos um pouco desse universo aí de atualidades. Estamos agora no Vencendo Concurso com uma turma maravilhosa, sob a coordenação do professor Cristiano, que é um amigo, irmão, que está fazendo um trabalho maravilhoso, visando o melhor para vocês. Então, de antemão, eu quero me apresentar e mostrar, dizer a vocês que vocês estão com o que há de melhor na equipe de professores aqui de São Paulo e do Brasil. Tá? Esse projeto de atualidades é um projeto muito amplo, muito amplo. Eu vou gastar 5 minutos fazendo algumas explicações aqui, porque a gente vai se encontrar muito. Eu gravei também história. Tá? Mas vou gravar muito mais atualidades, porque a história ela muda todo dia, evidentemente, mas a história do passado tem releituras, mas aquelas que permitem, que envolvem os concursos públicos, não passam por tantas alterações. Estamos aqui em casa, fazendo as nossas gravações. Assim que tivermos o estúdio, voltaremos. Estamos com todos os cuidados e desejamos a todos vocês que também, e seus familiares, seus amigos, seus entes queridos, estejam bem diante dessa pandemia. Atualidades é uma matéria muito complicada, mas não difícil. Complicada por quê? Porque ela tem uma característica própria. Não adianta você querer estudar pelas provas anteriores, porque as provas anteriores não contemplam o edital. O edital sempre versa sobre um ano antes, ou acontecimentos daquele ano que você está. Nós estamos em 2020, vamos abordar 2020, voltando um pouquinho para final de 2019 quando precisar. Mas é 2020 que a gente vai olhar, focar, né? Eu vou gravar depois desse conjunto de aulas que eu abordo praticamente o primeiro semestre de 2020, eu começo a gravar semanalmente. Então, o curso de atualidade será realimentado constantemente, quase que semanalmente aí. Semanalmente é o nosso projeto com questões mais contemporâneas. Eu vou gravar um bloco basicão agora, bem básico, das coisas do primeiro semestre, para que você se introduza no tema. Então, é muito complicado. E aí eu digo o seguinte: primeira coisa que eu acho que é a ressalva mais importante de atualidades. Eu posso olhar questões de outras bancas, de outras provas? Pode. É a disciplina específica que você pode fazer isso. Por quê? Porque as outras bancas, as outras provas vão abordar temas da realidade, dos dias de agora. Os editais são muito parecidos, temas de redação, por exemplo, nos interessam sempre. Então, é a única disciplina que você não tem que ficar, vou pegar português da Fundação Carlos Chagas, ela tem uma especificidade. Vou pegar direito administrativo da CESP Sebrasp, ela tem uma especificidade. Vou pegar raciocínio lógico da VUNESP, ela tem uma característica. Atualidades não. Você pode transitar por todas as bancas e faça isso. Não tenha preconceito, mesmo que a questão não seja de múltipla escolha. Então, é importante fazer essa ressalva. Material de atualidades, ele é muito dinâmico, muito dinâmico. Então você publica, ele fica desatualizado. Havia, da editora Abril, uma revista chamada Vestibular Enem, que servia para os cursos e concursos públicos. Era muito boa. Eles mudaram a revista, virou uma porcaria, eu não recomendo mais. O que eu vou fazer? Em cada bloco inicial, eu vou fazer essa introdução de como você deve estudar atualidades. Tá? Já fica aqui a minha primeira dica, para não ficar muito tempo falando, senão eu fico 20 minutos falando de como estudar e você acaba aí não aproveitando o conteúdo. Tá? Então eu vou gastar uns 5 minutos sempre iniciais dando, faça isso. Primeira dica de agora, faça questões de todas as bancas. Nos próximos blocos eu vou dizendo onde é que você deve pesquisar, mas já te aviso, todos os jornais, Folha, Estadão, O Globo, Zero Hora, todas as revistas, Veja, Isto É, Exame, Época, todos os canais de internet, UOL, R7, G1, tá certo? É disso que as bancas se alimentam. Então, não existe um melhor que o outro, tá certo? E sempre pautando pela ciência, pelo amor de Deus. Bom, neste primeiro bloco, eu vou tratar da Covid
e não dos últimos dados da Covid. Por quê? Porque a Covid vai ser a última matéria que eu vou dar. Você pensa assim comigo, o cara que vai fazer uma questão sobre Covid-19, deixa eu tossir aqui, mas não é nada disso, é porque eu estou falando muito hoje. Ele, na hora que ele fizer a questão da prova, um mês antes da prova, quando chegar na prova, se ele colocar algum dado lá, ele vai estar completamente desatualizado. A menos que se invente uma vacina e se controle totalmente, coisa que eu não acredito. Então, quando é que a gente tem que olhar para os números da Covid? Para as últimas notícias sobre vacina, sobre remédios, etc. Quando estiver na bica da prova. E aí eu venho aqui e ponho tudo isso para você. Tá? Então, vamos ficar calmos quanto a isso. Qual é a minha intenção com este bloco? Vai ficar um pouco mais longo. É olhar o basicão da Covid. Onde surgiu, quais são os termos, quais são os conceitos, porque isso eles podem cobrar, independente da época. Tá? Então, eu vou começar pela Covid, não vou dar um curso de atualidade só sobre Covid, quero falar sobre Hong Kong, quero falar sobre racismo, quero falar sobre fake news, quero falar sobre Brexit, quero falar sobre Israel versus Palestina, quero falar sobre crise econômica brasileira, quero falar sobre crise política brasileira, quero falar sobre questões sociais de desemprego no Brasil, enfim, de América Latina. Nós vamos passar pelo mundo, falar sobre a China, tá certo? Sobre o Japão, é assim que funciona a Europa, é assim que funciona o curso de atualidades. Então, não vou me alongar muito nessa introdução e vou direto para a brincadeira aqui. Nosso primeiro slide. Opa! O careca em cima do careca, eu uso óculos, por isso que estamos aqui, porque de perto eu enxergo. O próximo slide. Bloco 1, eu vou chamando sempre de blocos, tá? Vai ficar bloco 1, bloco 2, vai sempre chamar assim, atual 1, atual 2, atual 3, e vamos chegar até 250, se Deus quiser. Meu nome é Diogo Silva e estamos aí nessa lida há muitos anos. Vamos lá, então vamos dar sequência aos nossos slides aí. Olha, eu queria dizer o seguinte para você, eu fiz um slide tão legalzinho para esse material para vocês, que é quase uma apostila, é um PDF, guarda isso, porque vão ter bastante slide, eu vou passar bem rápido, porque é muito um material que vai servir de apoio para qualquer conversa sobre Covid. Coronavírus, uma família de vírus que há muito tempo é responsável por desencadear várias doenças. Existem os vírus e o coronavírus. Qual a diferença? O coronavírus ele tem um formato de coroa, por isso deram um nome a ele de coronavírus. Ele é responsável, por exemplo, por duas grandes pandemias que marcaram o mundo, respectivamente em 2002 e 2012. A SARS, a Síndrome Respiratória Aguda Grave, e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, a MERS. Pode acontecer, e acontece na maioria dos casos, de pessoa para pessoa, pelas vias respiratórias, E recentemente, no fim de dezembro de 2019, descobriram aí um novo vírus, que chamava no começo, 2019, nCoV. Tá? Bom, então, que tem causado morte e essa preocupação. Os números são assustadores. O Brasil já está quase chegando ao que aconteceu com ele aí na época da gripe espanhola. São vírus zoonóticos, o que é isso? São transmitidos entre ser humano e animais. Por isso, não ocorre com todos os coronavírus. Existem alguns que só circulam entre os animais. Existem alguns coronavírus que passam de animais para homens. Tá? Então, esta é a primeira conversinha sobre o que é esse coronavírus. Não é uma preocupação biológica aqui, porque não é uma prova para médico e epidemiologista. É uma prova de atualidades. Então, esses são os primeiros conceitos. Como é que ele atua no corpo humano? Aqui tem um passo a passo, Ele começa, esse vírus entra pelas mucosas das vias aéreas, garganta e nariz, A gripe é um outro tipo de vírus, é o vírus influenza, Pode ser A, o B, o H1N1, Que é um pouco mais leve, a influenza dura uma semana só. O coronavírus não, segundo a OMS, que é o grande órgão aí, os sintomas são tosse seca, dores musculares, dor de garganta, febre, falta de ar, principalmente, por isso a questão dos respiradores,
E o nome da doença é Covid-19. O nome do vírus é outro, daqui a pouco eu digo. Tem muita gente confundindo o nome da doença com o nome do vírus, e não é a mesma coisa. Doença é Covid-19, o vírus é outra coisa, tá? Então ele começa pelas vias respiratórias. Ele não é transmitido no ar pelas pessoas, a menos que fique no ar, você está respirando ar contaminado, isso não acontece. Não é um completo desconhecido, o coronavírus, né? Em 1937 já havia sido descoberto, e como eu falei, na SARS em 2002 e na MERS em 2012. Ocorre que a letalidade e a transmissibilidade deste vírus é maior do que dos outros. Então ele mata mais e transmite mais, e mais rápido. Essa é a grande questão. Então, pelas vias aéreas, sempre. Alguns têm produzido outros sintomas também, como o rim, né, tem afetado. Ele não mata a célula, e sim ele sequestra para atingir seu objetivo máximo, que é se multiplicar. Então lá, são proteínas em formato de agulhas que infiltram com chave fechadura e se camuflam no organismo e começam a se multiplicar em grande velocidade. A Covid-19 em até 100 mil cópias, e faz tudo isso para não morrer. E aí a infecção é a sua aposta de sobrevivência. O organismo confunde essa movimentação e passa a produzir proteínas para combatê-lo. E aí essas proteínas que ele produz é que geram aí uma debilidade. O próprio organismo, você deve ter visto já, produz tantos anticorpos que inflama, infecciona e leva a problemas respiratórios, e também quando ele se aloja na corrente sanguínea, ele pode chegar ao rim, causando a paralisia dos rins. Então muitos pacientes também têm que fazer hemodiálise. E aí ele vai para o nariz, pela garganta, chega a faringe, obviamente que começa aparecendo uma pneumonia e vai se agravando. É óbvio que tem atingido muito mais os pulmões do que rins, mas não descarte a ideia dos rins também. Então esta é a história dele no corpo humano. Ele vai entrando, vai se apropriando da célula e vai se alimentando da célula para se multiplicar. O organismo reage, e quando ele reage, ele mesmo causa um mal ao corpo humano. Só tem um jeito: produzir um anticorpo para que esse vírus não se multiplique, para que o nosso organismo não reaja com tanta intensidade. Qual foi a origem desse vírus? E aqui você vê, isso aqui vai servir para qualquer concurso. Agora o nome dele, esse é o nome dele, SARS-CoV-2. Covid é a doença, SARS-CoV-2 é o nome do vírus. Foi descoberto, deram o nome de 2019 nCoV, mas agora já passou a se chamar SARS-CoV-2. Ele foi isolado em janeiro de 2020, e numa cidade de Wuhan. Já existem pessoas dizendo que ele andou pela Espanha, andou pelos Estados Unidos, mas para efeito de conclusão aqui, é Wuhan, o mercado em Wuhan, na China, teria sido aí o primeiro caso, porque o cara morreu, achavam que era uma pneumonia, foram investigar, inclusive o médico que achou que era um vírus morreu, e 11 de janeiro, e aí a coisa se alastrou. Em março, a OMS decretou que era uma pandemia. Então, oficialmente agora, você tem que dizer SARS-CoV-2, dizer que oficialmente é descoberto lá, num caso de pessoa que morre na China em dezembro de 2019, é isolado em janeiro, né? E primeiro eles achavam que era pneumonia, depois já começaram a detectar em janeiro que era o próprio vírus, e aí em março a OMS, Organização Mundial de Saúde, ligada à ONU, declarou uma pandemia. Origem oficial China. Se houver nova descoberta, eu venho aqui e atualizo. Por enquanto, vamos ficar com essa informação. É assim que funciona atualidades. Tá? Próximo slide. Alguns conceitos importantes para você também não se lascar em prova. Meu medo é muito grande, porque outro dia caiu numa prova, você imagina, o que era xenofobia. E o camarada sabia tudo sobre a guerra da Síria, o cara tinha estudado, foi um concurso, acho que no TJ de São Paulo. E o camarada não sabia o que significava a palavra xenofobia, que é aversão ao estrangeiro. E ele errou a questão.
Pô, não pode. Um ponto, você sabe que em TJ, concurso muito concorrido, é foda. Define a sua vida. Define a sua vida, cara. Então, não pode comer bola com terminologia. Isso é o basicão. É o basicão do basicão, tá? Então, vamos lá. Surto. Acontece quando há um aumento repentino no número de casos de uma doença específica. Exemplo de um surto. Dengue em Itajaí. Localizado na cidade de Itajaí, que estava maltratando ali a questão da água, ficou ali só na cidade, é um surto. Surto de sarampo em São Paulo, epidemia de sarampo em São Paulo. Nós tivemos. Começou com um surto e virou uma epidemia. Por quê? A epidemia é o surto que acontece em vários lugares. O estado de São Paulo viveu um surto de sarampo de 2019, de 2018 para 2019, e viveu de 2017 para 2018 um surto, uma epidemia de febre amarela, né? Então, epidemia são vários surtos, por assim dizer. Tá? Pandemia, ponto. Aí pronto, aí já é uma escala do pior dos cenários, que eles chamam de tempestade perfeita, quando ela se espalha pelo planeta todo. União do e volta do, né? Foi a gripe suína em 2009, foi um caso de pandemia. Tem outros casos, tá? Então, evidentemente que uma epidemia é maior que um surto, uma pandemia é maior do que uma epidemia. Por fora, corre o que a gente chama de endemia. São doenças que ocorrem sempre em determinados lugares. A febre amarela na Amazônia, a malária na Amazônia é endêmico. Todo mundo que vai para lá tem que tomar porque não consegue controlar essa doença, né? Então, isso já não é faz 40, 50 anos que essa doença é típica daquela região. Percebe? Então, não é algo que você vai resolver rapidamente, né? Aquilo ali já está disseminado, então é endêmico. O medo que você tem é quando uma pandemia vira uma endemia, ou seja, nós não vamos se livrar do vírus nunca. Isso é o grande receio que hoje os cientistas têm. Próximo slide. Olha lá. A OMS decretou emergência de saúde pública de importância internacional. Isso é um protocolo deles. Então é importante saber quando é que eles citam isso, né? Chama RSI. Olha o que diz. Um evento extraordinário que pode constituir um risco de saúde pública para outros países devido à disseminação internacional. Em tempos de globalização, meu irmãozinho, em tempos de viagens, em tempos de negócio, circulação de pessoas e mercadorias, é evidente que esse risco aumenta. Nós sabemos que ele chegou no Brasil pelos aviões, daqueles que estavam na Europa, que foram para a China, né? Foi assim que chegou aqui no Brasil, pelos navios, enfim. Nós já tivemos algumas emergências de saúde pública de importância internacional. 2009, H1N1. 2014, poliovírus. 2014, ebola. 2016, zika. 2018, ebola de novo, né, no Congo agora. Então, isso são pandemias que fez a OMS decretar emergência internacional. Tá? São protocolos. Por quê? Porque você encontra em outros lugares do planeta. E aí você tem que alertar, porque se não tiver um controle daquilo, aquilo se dissemina. Esses casos foram, evidentemente, mais controlados do que nós estamos vivendo com a Covid agora. Mas é só para contar um pouco dessa história, que nem necessariamente essas doenças todas são coronavírus, não são. Pode até ter bactéria no meio, mas são regulamento sanitário. Então, bactéria produz doença, vírus produz doença, né? E dentro dos vírus existe o coronavírus. Eu não estou preocupado com a rapidez, porque você dá um pause aqui e lê. Isso aqui é uma apostilazinha básica para você começar a ter o chão sobre a Covid. Perfeito? O que é lockdown? Vai lá, o que é lockdown? Porque às vezes o cara pode perguntar para você, olha lá, isso não é uma expressão em inglês que não tem tradução literal. Tá? Então, é o fechamento total, digamos assim, se fosse a gente aí estabelecer uma tradução para o português. O que é na prática? Né? Uma medida radical. Vários países fizeram lockdown. A China fez lockdown, os Estados Unidos fez lockdown, a Espanha fez lockdown,
Buenos Aires fez lockdown, alguns lugares, Maranhão, Pará, fizeram lockdown aqui no Brasil, né? Mas lockdown não é isolamento social. Por isso que eu estou falando que tem que tomar cuidado com os conceitos. Isolamento social é uma sugestão preventiva para todas as pessoas que fiquem em casa. Não é um fechamento total, isola. Quarentena é um governo. O governo de São Paulo decretou a quarentena, prolongamento da quarentena. Já é um termo, não quer dizer 40 dias, é uma determinação governamental. Lockdown é algo maior, é algo bloqueio total, tá? Então, cuidado. Às vezes o camarada teve um contato com uma pessoa, mas ele está numa cidade que não tem nem quarentena. Vou dar um exemplo. Algum familiar dele contraiu a doença, ele teve contato com essa pessoa. Ele deve entrar em lockdown? Não. Ele deve entrar em quarentena? Às vezes a cidade não está, o governo não decretou. Mas ele pode ficar em isolamento social? Pode, fica dentro de casa, no quarto, ele não conversa com ninguém, passa 15 dias, vê que não tem nenhum tipo de problema. Está acontecendo com jogadores de futebol isso, né? Eles estão ficando 15 dias para poder voltar a jogar. Então, isso é isolamento social. Cuidado com esses termos, pelo amor de Deus. É esta a proposta do bloco 1 de atualidades, deixar você fortão, massa, aí, bem basicão, com alicerce construído para não cair em pegadinhas de palavras, por favor, não pode, né? Vamos para o próximo. Bom. Aí vem alguém, né, e fala, joga merda no ventilador, não tem outra terminologia, e diz que vai fazer tudo diferente disso. Quem foi esse alguém? A Suécia. A Suécia falou, não, como as pessoas aqui, poucas pessoas são casadas, muitas pessoas moram sozinhas, os idosos aqui têm consciência, têm pouca diabetes, as pessoas se cuidam de doenças respiratórias, tem pouco caso, nós não vamos fechar, nem quarentena, nem lockdown, nem porra nenhuma. Resultado, a Suécia acabou se lascando, porque ela passou a ser proporcionalmente o que mais teve casos comparado aos seus vizinhos, Dinamarca, Noruega, Finlândia e Islândia. A Noruega voltou atrás, né? Em maio desse ano, eles tiveram que voltar atrás porque eles já estavam proporcionalmente passando a Inglaterra, a Itália, porque você faz a proporção de número de mortes por número de habitantes, né? Então, a Suécia que entrou nessa de que não dá para controlar, top, se lascou. Ela não fez nem lockdown, nem quarentena, nem nada, ela orientou a população. E o que o Tedros Adhanom fala, que é o cara da OMS? Só tem um jeito: máscara, isolamento, higienização, isolamento, quarentena, teste. Ou você faz tudo de uma vez, vou fazer só teste, não dá certo. Vou usar só máscara, não dá certo. Segundo a OMS, você tem que fazer tudo, você tem que testar, você tem que isolar, você tem que usar máscara, você tem que usar álcool gel, você tem que tratar, você tem que ter respirador. Aí você consegue controlar enquanto você não tem a vacina. A Suécia não fez nada disso, negou essa história, porque a Suécia acreditava no quê, Diogo? Ela acreditava no que eu vou mostrar para vocês agora, no que se chama imunidade de rebanho. Eu vou ler para você entender o que é isso, que muitos não conhecem esse termo. Imunidade de rebanho é um efeito de proteção que surge em uma população quando uma porcentagem alta das pessoas se vacinou contra uma certa doença. Por obra da imunidade de rebanho, mesmo quem não está vacinado fica protegido do patógeno causador da doença. Exemplo clássico de vacina que produz imunidade de rebanho, quando 95% da população recebeu a vacina contra o sarampo, por exemplo. Como 95% das pessoas estão imunizadas, o vírus não circula mais, porque ele não consegue mais ter como sobreviver. No mundo de hoje, depois do coronavírus, a expressão se refere a uma interrogação: que porcentagem de uma população precisa ter contraído o SARS, e presumivelmente imunizado, para que o mesmo para quem não teve a doença, deixe de correr o risco de se infectar? Não há dados para responder essa pergunta, mas os pesquisadores estimam que entre 60% e 80% das pessoas devem ter tido a doença ou estar imunizadas. Ora, sabe quantas pessoas por cento da população da Suécia estava imunizada? 8% tinha tido a doença. Ora, não deu outra. Eles achavam que com esses 8% e com todos os cuidados e toda a consciência deles, eles iam controlar a doença.
fora disso ainda. As pessoas nem sabem, e eu vou depois falar sobre isso, se depois que você contrai o vírus, você pode contrair novamente. Então, para construir a imunidade de rebanho, como se constrói quando você vacina grande parte da população da gripe, vacina contra o sarampo, é muito complicado. Nesse caso, ainda precisa fazer muita pesquisa. Então, este conceito de imunidade de rebanho é isso. Quando você tem uma grande quantidade da população já salva porque contraiu a doença. A Suécia tinha um índice muito pequeno para liberar geral. Resultado, teve que voltar atrás, fechar escola, fechar praça, parque, tudo em maio. Quando todo mundo fez isso em fevereiro. Uma coisa aqui, bom, joia. Esse aqui é o último slide dos conceitos, tá? Que chegou a ter um certo debate aqui, há um certo debate no Brasil ainda sobre isso. Eu sei que ficou meio corrido, mas eu não estou muito preocupado porque eu quero que você faça o seguinte, escuta o que eu estou falando. Dá um pause e lê essa cartilha. Isso aqui é um PDF que eu construí com muita informação da OMS, com muita informação da Johns Hopkins, que são das secretarias de governo. Eu fui pegando sempre dados oficiais, tá? Oficiais, porque tem muita coisa saindo, mas vamos pegar Secretaria de Governo do estado que você está, OMS, Ministério da Saúde, tá? São essas as fontes que a gente tem que pegar. E a Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, é esses 4 que eu uso. E eu não quero saber. Se alguém vier contestar isso, eu anulo a questão, porque é em cima desses protocolos, desses dados oficiais que todas as políticas públicas estão sendo feitas. De modo que se alguém vier com alguma outra alternativa, e ninguém vai ser louco de fazer isso, tá? Então, depois dá um pause, escuta a minha dica, dá um pause, lê com calma e vai guardando esses conceitos, porque eles vão perpassar ao longo de toda a doença, tá? Isolamento horizontal, horizonte. Não limita grupos, todo mundo deve permanecer em casa. Lockdown, fecha tudo. Só o mínimo do mínimo sai. É o que tentou se fazer em São Paulo, por exemplo. O que propunha agentes do governo federal? Isolamento vertical, onde só os grupos de risco ficam isolados. Então, eu começo a pegar, vamos lá, ler, ó, aquele que apenas alguns grupos ficam isolados. Serão selecionados os grupos que apresentam mais risco de desenvolver a doença, ou aqueles que podem apresentar um quadro mais grave. Por exemplo, diabetes, quem tem doença cardiovascular, né? Só esses ficariam isolados. O problema é aquela velha história, você pega um jovem que está na rua, que não tem esse problema, mas ele vai para casa, e o avô dele está lá. Então, fica um negócio maluco, sobretudo na questão das áreas mais pobres, onde estão sendo mais afetadas. Como é que você vai conseguir fazer isso nas comunidades carentes do Brasil, nas palafitas do Brasil? Então, até se pensou nesse caminho para evitar esse caos econômico, porque estamos vivendo um caos econômico, não vamos negar, né? Então, seria um caminho partir para evitar esse isolamento, o caos da economia e o isolamento vertical. O fato é que nenhum dos dois praticamente foi adotado aqui no Brasil com rigor, com critério, né? Isso a gente pode dizer. O Brasil falhou um pouco nessas decisões, porque houve um bate-cabeça aí, porque o Supremo decidiu que quem toma essas decisões é o município e o governo estadual, não o governo federal. E aí então cada um fez ao seu jeito, um abre, outro fecha, outro abre, outro fecha, um faz vertical, outro faz horizontal, enfim, foi um verdadeiro bate-cabeça aí. Mas só para você entender, a diferença é que no vertical você isola só os grupos de risco, tá certo? Bom, meu povo, eu sei, eu não quero estender, não quero gravar blocos de 50 minutos, porque isso ninguém aguenta ficar não é a proposta é direto ao assunto. Tá? Então, eu sei que eu acelerei, mas o ritmo é esse mesmo, é para você ficar ligado na aula, para você ficar com sangue nos olhos. Tá? E quando tiver que ler, porque esse talvez seja um dos slides com mais texto, que eu fiz de propósito, não são todas as aulas que vão ser assim. Vão ser com 3, 4 slides, onde eu falo mais calmo, explico, mostro no mapa, mostro o gráfico, é mais tranquilo. Mas, para que você já comece o curso se sentindo seguro
de que você domina os conceitos sobre o principal evento dos últimos anos no mundo, eu optei por esse tipo de abordagem. É uma opção minha, de quem tem experiência, de que sabe que você vai entender e vai dar o pause, vai ler, vai ver o que é distanciamento, o que é pandemia e conhecer o que é Covid, qual foi o caso raro dessa história toda que foi a Suécia, o que é imunidade de rebanho, tá? Foi esta a minha intenção. Eu volto aqui com o último slide, que é o slide aí onde estão os endereços no mundo da internet para você acompanhar o excelente trabalho que o Vencendo Concurso está fazendo. Estou muito orgulhoso, muito feliz. Sei que vou te ajudar, vamos conseguir te ajudar a você vencer os concursos. Tenho certeza disso. Olha, essa é a nossa aula inaugural e vamos continuar nessa caminhada. Conte comigo. Meu e-mail é profdiogo@uol ou entra.com.br, entre em contato com o Vencendo Concurso, se tiver alguma dúvida, busca a gente aí. Fica com Deus e vamos vencer essa porra aí. Tchau, tchau.